Direitos humanos, finalidades. Nesta aula, nós vamos conhecer a importância das finalidades sobre os direitos humanos. Então vamos lá, começando. A natureza gregária do ser humano aponta ser ele direta e inexoravelmente dependente da convivência social. Razão para que Santo Tomás de Aquino o definisse como animal social e Aristóteles o identificasse como animal político, à medida que haveria de administrar essa convivência de mútua dependência, sob regras jurídicas que emergem natural e racionalmente desse contexto. O homem sobre regras jurídicas. Vamos conhecer um pouco essa definição. Né? Efetivamente, é inviável uma sociedade desprovida do direito, sob pena de decair de civilidade e se desmarcar pela selvageria, por uma cultura rudimentar, tanto quanto é inviável a existência digna do homem sem o agasalho social e a proteção do direito. A falta de proteção gera a decadência. Isso é muito importante nesse segundo parágrafo aqui da apostila, sobre a importância da civilidade, né? Como no início desse segundo parágrafo fala assim que é inviável uma sociedade desprovida do direito, ou seja, sem o direito. Muito bacana. Então, continuando. Claro que a preservação da pessoa humana e seu status dignitatis, no sentido mais amplo da expressão, é a finalidade a que se proclamem e reconheçam os direitos do homem. Mesmo porque não se concebe, relegue-se à desimportância ou ao plano secundário a pessoa humana, já que é ela a destinatária maior do direito, porquanto, de rigor, o objeto deste é preservá-la. Então aqui fala sobre a preservação humana, dentro dos aspectos jurídicos, aspectos sociais. Então, continuando. Nesse sentido, Luiz Legais e Lacambra observa que o direito é a vida humana, que é a vida da pessoa, e com isto atingimos o dado jurídico fundamental, a realidade jurídica fundamental, que é a pessoa humana convivente. Registra o professor Almir de Oliveira que é pacífico entre os estudiosos do homem que ele só vive em sociedade e somente nela se realiza. Ente social é, por isso mesmo, necessariamente, pois, vivendo em sociedade, mantém relações múltiplas com os demais membros dela. Da observação dessa realidade surgiram os princípios ubi homo ibi societas. Onde está o homem, está a sociedade. Ubi societas, ubi ius. Onde há sociedade, há o direito. De onde se tira este outro. Ubi homo ibi ius. Onde está o homem, está o direito. São termos aqui destacados, tá? É que não havendo homem, senão em sociedade, e em havendo esta está o direito. É evidente que este está na sociedade porque está no homem. O direito, pois, pertence ao homem na sociedade, e somente nesta pode manifestar-se, uma vez que o direito implica a ideia de relação, que só em sociedade pode ocorrer, tanto entre pessoas singulares, os homens individualmente, entre estas e as pessoas plurais, as jurídicas ou morais, ou entre as pessoas pluriais. Isso aqui é uma referência de um livro chamado Curso de Direitos Humanos, que é da editora Forense, foi lançado no Rio de Janeiro em 2000, especificamente na página 13. Então, um breve resumo dessa parte. Aqui a apostila ela fala sobre a convivência, né? O homem ele só é um ser social estando em sociedade. Muito bacana. Então, continuando. Advirta-se que, sem a tutela dos direitos do homem, a dignidade do ser humano será aviltada pelo transpersonalismo,
para a qual no homem se encarnam valores somente enquanto ele é parte do Estado, ou é veículo dos produtos objetivados da cultura. Isto é, que o homem individual, como tal, carece de uma dignidade própria e que só é posto em questão valorativamente, quando sirva de modo efetivo a fins transpessoais do Estado, entre parênteses, glória, poder, conquista, etc., ou das obras objetivas da cultura. Então aqui é mais uma referência, como observa Luís Recasens Seixas. É uma referência de uma obra dele chamada Tratado General de Filosofia do Direito, página 499. Direitos humanos. História. O homem no mundo. Há diferenças biológicas e culturais que distinguem os homens entre si. Não graduam nem autorizam, diferenciem-se eles como dignitários de respeito ou titulares de sua liberdade. É absoluta a igualdade entre os homens, de sorte que nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação pode afirmar-se superior aos demais. É uma referência de Fábio Conder Comparato sobre a obra A Afirmação, né, como referência, A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, edição 3, da editora Saraiva, página 1. Situar o homem no mundo e distingui-lo dos demais seres sempre foi objeto da preocupação e consideração dos religiosos, dos filósofos e dos cientistas. Se no politeísmo já se identificavam os deuses como homens dotados de poderes, mas padecendo de paixões e defeitos, a fé monoteísta acentuou a identidade do homem e seu elo com Deus, despertando a concepção de que o desrespeito ao ser humano afrontaria a Deus. O cristianismo elevou essa relação apresentando Cristo como o homem, filho de Deus. Só um breve comentário nessa parte, que realmente, né, nos povos antigos existia muito essa coisa do politeísmo, dos vários deuses, né? E aqui, como menção da apostila, está sendo observado, né, que esses deuses eles tinham defeitos, né, padecendo de paixões e defeitos, como fala aqui esse terceiro parágrafo dessa parte aí do homem no mundo. Então aqui dá ênfase à fé monoteísta, né, que, como diz aqui, acentuou a identidade do homem e seu elo com Deus, despertando a concepção de que o desrespeito ao ser humano afrontaria a Deus. Meio que entre parênteses, relaciona também a perfeição de Deus no lugar de uma concepção monoteísta, em vez de ser politeísta, pelo que eu entendi aqui. É o seguinte, essa concepção monoteísta, ela eleva a perfeição, já que aqui, de Deus no caso, né, já que aqui referencia que no politeísmo existiam defeitos, né, os deuses, como teve muitas histórias aí se você quiser pesquisar sobre a religião lá da Grécia, né, sobre Zeus, que às vezes descia e arranjava esposas e tal, né, que deu origem aí, por exemplo, Hércules. Aí já entra um pouquinho na filosofia, né. Eu achei interessante essa parte porque está relacionando a concepção monoteísta com um único ser, com um ser perfeito, já que no politeísmo existiam aí os deuses que não poderiam ser referência plena, né, para o homem por causa dos seus defeitos e paixões, né? E nessa parte que fala que a fé monoteísta acentuou a identidade do homem e seu elo, olha que interessante, o elo com Deus, despertando a concepção de que o desrespeito ao ser humano afrontaria Deus. O cristianismo elevou essa relação apresentando Cristo como homem, filho de Deus. Não que entre assim no aspecto religioso, mas o que eu achei interessante é essa relação sobre o politeísmo, identificando também
essa parte dos defeitos, né? Dos homens dotados de poderes, porém padecendo de paixões e defeitos. Então, como reforça aqui, né? A fé monoteísta acentuou, né? Digamos assim, melhorou um pouco essa concepção aí da identidade do homem e o seu elo, né? Sua ligação com Deus, despertando a concepção de que o desrespeito ao ser humano afrontaria a Deus. Muito bacana. Continuando então. A visão religiosa, associando homem e Deus, exalta sua distinção e proeminência sobre os demais seres, justificando, defira-se ao ser humano a reverência consentânea com a dignidade reservada aos representantes de Deus, entre parênteses, ex-deuses, aqueles que são sua imagem e semelhança. A filosofia debruçou-se sobre a racionalidade humana para distinguir e elevar o homem. A conclusão de que a capacidade de reflexão é atributo exclusivo do ser humano, a ponto de levá-lo a refletir sobre si mesmo. Já basta a aferição de sua superioridade e, assim, iguais entre si e merecedores de respeito à sua liberdade e à sua dignidade. Muito bacana essa parte, porque menciona a filosofia e informa também que ela se esforçou, quando fala que debruçou-se sobre a racionalidade humana, ou seja, um modo racional para distinguir, né, diferenciar e elevar o homem. Então eles concluíram que dentro dessa capacidade de reflexão é um atributo exclusivo do ser humano, ou seja, uma reflexão, um aspecto racional, que o leva, como fala aqui, a ponto de levá-lo a refletir sobre si mesmo. Então já basta a aferição de sua superioridade, ou seja, ele é capaz de refletir sobre ele mesmo, sobre a convivência com a sociedade, e assim iguais entre si, ou seja, nem maior, nem superior, nem inferior. Na sociedade, o homem ele é igual, né? Os homens são iguais entre si, homem, mulher, aqui entra todo mundo, né? Então, entre si e merecedores de respeito à sua liberdade e à sua dignidade, ou seja, um respeito mútuo, um respeitando o outro. Continuando. As pesquisas da ciência alcançaram consenso com a teoria darwiniana da evolução, concluindo que o processo evolutivo das espécies vivas se deu em benefício do ser humano, tornando-o superior aos demais animais, e por isso, o destinatário dos poderes de comando de seu universo e alvo do respeito inerente a essa superioridade, até para que não decaia desse estado e não regrida ao animalismo. Muito bacana essa parte, porque envolve também a teoria de Darwin, que é a teoria da evolução das espécies, enfim. Se você não conhece ou nunca ouviu falar, pesquise, tá? Então é muito bacana essa parte, porque fala que dentre essa evolução, considerando essa teoria, tá? Acaba tornando o homem superior aos demais animais, às demais espécies, né? Então, por isso, o destinatário dos poderes de comando de seu universo e alvo de respeito, do respeito inerente a essa superioridade, até para que não decaia desse estado e não regrida ao animalismo. Importante essa parte, porque ela diferencia a sociedade humana com, por exemplo, com a sociedade dos animais. A gente sabe que é muito diferente, né? Num convívio aí, numa selva, enfim. Os animais, eles são, né, totalmente brutais entre eles, né? Englobando também outros aspectos, né? Aspectos reprodutivos, enfim. Então aqui dá a entender isso, que o homem, ele, dentre todas as espécies, né, as espécies dos demais animais, ele se torna superior. É importante essa parte aqui que está destacada, porque se há uma superioridade entre as espécies, aqui mostra o quê? Que o homem, ele é superior sim às demais espécies animais, porém entre ele com a sociedade, entre o convívio social, o homem ele deve ser igual aos demais. Eles devem ter uma convivência, nós no caso, harmoniosa.
E dentro dessa convivência harmoniosa deve entrar o respeito, entre outros aspectos. Muito bacana essa parte. Então, continuando, a situação do homem no mundo, historicamente, passa a ser especialmente considerada a partir do período axial, entre 600 e o ano de 480 a.C., quando doutrinadores de alto quilate apologizaram sua distinção, como Zaratustra, da Pérsia, Buda, da Índia, Lao Tse e Confúcio, da China, Pitágoras, da Grécia e Deutero-Isaías, de Israel. Assentando-se nessa época os grandes princípios e as diretrizes fundamentais de vida, que prevalecem ainda hoje. Vou comentar essa parte porque é muito bacana, porque aqui historicamente ele dá as referências, né, sobre fatos que ocorreram e grandes personagens dessas épocas aí, né? Pessoas que foram, né, da Pérsia, da Índia, China, Grécia, Israel, ou seja, foram pensadores, né, foram, de certa forma, filósofos, né, que deram lugar à racionalidade e chegaram a essas conclusões, né, que prevalecem ainda hoje, como diz aqui no finalzinho do parágrafo. Outra referência importante, de Fábio Conder Comparato. Ele registra que é a partir do período axial, muito importante a gente lembrar isso aí, período axial, que, pela primeira vez na história, o ser humano passa a ser considerado em sua igualdade essencial, como ser dotado de liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças de sexo, raça, religião ou costumes sociais. Lançavam-se, assim, os fundamentos intelectuais para a compreensão da pessoa humana e para a afirmação da existência de direitos universais, porque a ela inerentes. Então aqui praticamente nessa referência que a gente tem aqui do Fábio Conder Comparato, ele praticamente fala tudo, né? Que nesse período axial foi a primeira vez na história que o ser humano passa a ser considerado, né, em sua igualdade essencial, como ser dotado de liberdade e razão. Muito bacana. Dá ênfase à importância, né, da liberdade e razão, não obstante as múltiplas diferenças, ou seja, considerando as diferenças sociais, né, de sexo, de raça, de religião, né, ou seja, o homem tem mais direitos, pode agir como um ser racional, a mulher não, um exemplo, né, de raça, né, o fulano é negro, o outro é branco, um tem mais privilégio que o outro, um exemplo, né, de racismo, né, de injúria racial, enfim. E de religião, né, uma religião é melhor que a outra, não, a sua religião pode, a minha, enfim, esses conflitos, né, que não podem ter espaço na sociedade, porque eles acabam afetando a igualdade entre as pessoas, entre a sociedade. E também os costumes sociais, né? O que seriam esses costumes sociais? Cada um tem seus costumes, né? Essa coisa de pintar cabelo, usar brinco, enfim, é bem complexo. Mas aqui o que está falando é a compreensão da pessoa humana e a afirmação da existência de direitos universais, porque a ela inerentes. Muito bacana, praticamente falou tudo aqui nessa referência dele. E isso aqui faz parte da obra dele, chamada A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, que é da editora Saraiva, edição, né, terceira edição, página 1.